Muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais um devocional pela manhã e continuamos na sequência daquele que estudamos ontem, o 31. Hoje nós temos o Salmo 32. É um salmo muito precioso, um salmo maravilhoso, um salmo que nos fala sobre perdão e a felicidade, a alegria daquele cujo pecado é perdoado. E graças a Deus todos nós já experimentamos isso na nossa vida. A nossa vida mudou, principalmente por causa do perdão. Mas ao mesmo tempo existe penalização para aquele que não confessa, não abandona o perdão. E vamos falar sobre isso então nessa manhã. Abra comigo no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque eu me calei, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Até aqui, este salmo. Bem-aventurado, muito feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em Romanos, no capítulo 4, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo vai buscar estes versículos para falar sobre essa bem-aventurança, sobre essa felicidade daquele que é perdoado por Deus. E é tão importante nós sentirmos-nos perdoados. É importante perdoar. Nós sabemos que quando não perdoamos, acabamos por escravizar, sermos nós próprios escravizados quando não libertamos o perdão. Já falámos sobre isso, é fundamental. As pessoas que vivem com ressentimentos, com situações do passado, elas nunca conseguem verdadeiramente ser livres por causa de não perdoar. Mas também, quando nós não nos sentimos perdoados por Deus, também há um peso. Todos nós que temos o temor do Senhor sabemos que Deus colocou em nós a consciência, que nos alerta quando nós estamos errados, mas Deus colocou também em nós o Espírito Santo, e isso ainda é muito mais maravilhoso, nós que estamos na nova aliança, e Ele se entristece quando nós pecamos e erramos, e há uma alegria e um gozo quando nós confessamos e abandonamos o pecado. Então, é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Reparem que o Salmo não começa a dizer bem-aventurado o homem que nunca peca, ou a mulher que nunca peca. O Salmo não começa a dizer é muito feliz aquele que nunca erra, que nunca peca. E nós sabemos que pecado é errar o alvo. Então Deus tem um alvo para nós sermos agradáveis, santos, que possamos verdadeiramente viver para Ele. Mas muitas vezes falhamos e erramos. Mas o Senhor nos quer dar a alegria, e a alegria do Senhor vem através do perdão. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade. Maldade fala de depravação moral, de uma degradação que existe no homem por causa daquilo que aconteceu, desde a mentira original, desde a desobediência original, lá no Jardim do Éden que passou para nós. Bem-aventurado aquele em cujo espírito não há engano. Engano não é mostrar uma coisa e ser outra.
em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Transgressão fala de uma rebelião contra Deus, de transgredir, ou seja, de passar para além daqueles limites que o Senhor nos dá e que o Senhor nos coloca na sua palavra. São limites para nós sermos felizes, são limites para nós podermos ser abençoados por Deus. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. E nós, pela graça do Senhor, sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo o pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar todo esse pecado. Então, somos felizes quando nós vivemos assim. Somos muito felizes, somos bem-aventurados. E o salmista confessa aqui no Salmo a sua experiência, partilha a sua experiência, verso 3. Quando eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Ou seja, em vez de confessar, ele não confessou, ele calou-se. E por se ter calado, por não ter confessado o pecado, ele começa, bramido tem a ver com reclamar, com uma reclamação constante, com um estado de espírito de reclamação, ou seja, a pessoa começa a colocar nos outros, começa a olhar para os outros, há muita gente assim, não é? Que diz, eu não sou assim tão mau, aquela pessoa é pior. Então comparam-se com os maus, comparam-se com aqueles que estão piores. Em vez de nós nos compararmos a Jesus, porque Ele é que é o modelo, e nós tentamos atingir esse modelo, não é? A estatura de Cristo, como diz a palavra no Novo Testamento. Eles comparam-se com aqueles que estão piores. Não, aquela pessoa, ou o fulano tal, ou o outro, ele está muito pior. E esse bramido faz com que os olhos envelheçam, faz com que o rosto se torne mais carregado, mais pesado. A pessoa vive amargurada e olha para os outros e critica os outros e tudo o que vê critica. Tudo. Esse bramido todo dia. As pessoas que estão à sua volta começam a ficar também incomodadas e infectadas por esse estado de espírito. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então o meu humor se tornou em sequidão de estio. O humor fala de estado de espírito, fala de estado emocional, porque não confessa o pecado. O peso de Deus, o conhecimento, o temor de Deus, o conhecimento que havia da palavra, por saber que estava em pecado, é como que uma mão que pesava sobre ele. Ele sentia aquele peso e então o seu estado de espírito se tornou amargo, se tornou sequidão de estio, é uma expressão, uma pessoa seca, uma pessoa verdadeiramente amarga. E há muita gente assim, não confessa o pecado. Às vezes a palavra expõe o pecado numa área qualquer, em que temos que ser nós a fazer. Por exemplo, se temos alguma coisa contra alguém e está na nossa mão nós resolvermos com essa pessoa a situação, mas nós não queremos resolver. Nós temos aquele ódio de estimação. Nós decidimos ter aquele ódio de estimação. E vem a palavra e trabalha connosco. O Espírito trabalha connosco. Mas nós continuamos a fazer força contra o Espírito, como um braço de ferro contra Deus. Dizer, não, Deus, eu tenho as minhas razões. Eu é que tenho razão. Não, e não, e não. E nós tornamos-nos assim. Uma pessoa amarga. E com o passar dos anos, essa pessoa torna-se uma pessoa triste. Uma pessoa que vai secando tudo à sua volta. Onde havia flores, onde havia vida, começa a haver morte à sua volta. E há tanta gente assim, infelizmente até cristãos assim. Porque há áreas da sua vida que eles não querem deixar Deus trabalhar, não querem fazer eles a sua parte de aplicar a palavra à sua vida. Então Davi aqui diz, eu confessei, eu tenho que confessar, eu confessar-te-ei o meu pecado e a minha maldade não te encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste o meu pecado. Então aqui termina esta primeira parte, quando ele decide abandonar e confessar as suas fraquezas, confessar os seus pecados, confessar as suas transgressões, a sua rebelião contra Deus. Sim, porque é tão complicado, eu não sei qual a palavra aqui, o adjetivo utilizar. Quando nós somos confrontados com a palavra e continuamos a teimar a não aplicar a palavra à nossa vida. Continuamos a teimar com Deus.
E isso é uma coisa terrível. Eu não entendo como é que é possível. Tem a ver com o nosso orgulho próprio, não é? Somos orgulhosos. Nós é que temos razão em tudo. Mas a palavra nos ensina a sermos com Jesus, que se humilhou a si mesmo, que desceu à forma de servo, foi obediente até à morte, e morte de cruz. Então, quando ele confessou, quando ele se sentiu perdoado, uau, ele verdadeiramente sente um livramento, uma libertação completa. Verso 6, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Depois deste momento, ele ora e ele encontra Deus. Até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Ou seja, até uma proteção nas enchentes da vida. Ele é protegido. Porque tu és o lugar, verso 7, tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Oh, esta experiência. Mas a decisão é nossa. Confessar, abandonar, aproximar-nos verdadeiramente de Deus. Então o Senhor diz, eu instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E é tão bonito quando nós vemos isto acontecer. Depois o Senhor, ou o salmista, o autor diz assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Quer ver aqueles freios, não é, que puxam aqui quando é puxar as rédeas. E o cavalo faz assim, levanta o pescoço porque aquilo lhe dói e tem que parar. E o apóstolo Tiago diz que a língua é um fogo e temos que refrear, temos que pôr um freio nessa língua. Muito interessante. O ímpio tem muitas dores. Eu não quero ser ímpio. Senhor, perdoa-me. Verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Vejam só a comparação. Ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Confiamos nele porque vamos pecar. Provavelmente. Quando nós não nos apercebemos, às vezes sem darmos conta. E tem que ser o Espírito a nos avisar. Ou alguma pessoa que nos avisa. Ou a palavra de Deus, que assim é o espelho que nos mostra o que está errado. Então, às vezes vamos falhar. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, porque confiamos no Senhor, a misericórdia o cercará. Não é o julgamento imediato, mas a misericórdia. Então, vamos terminar com o verso 11, diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então não há outro caminho. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Senhor. Nesta manhã eu espero que tenham ouvido a palavra e possamos pô-la em prática na nossa vida. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.